Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje é uma atualização de uma empresa que eu tenho no meu portfólio de longo prazo e foi sugerida nos comentários, que é a Engie. Vai fazer uma atualização aqui com os principais destaques do segundo trimestre de 2023 e estamos prestes aí a ter o terceiro TRI divulgado, né? Hoje é dia 13, sexta-feira 13 de outubro de 2023. Vamos lá, pessoal, quais serão as pautas do vídeo? Os destaques do segundo TRI, sem dúvida nenhuma, tá? Vou trazer eles para vocês. Um pouquinho da estratégia da companhia, principalmente no Mercado Livre, né? Então já é uma pioneira no Mercado Livre de energia, né? Tendo a composição da sua receita, boa parte, a maior parte, vinda desse mercado. Um pouquinho da sua segmentação para vocês conhecerem, né? O que ela faz. E depois os múltiplos, tá? Que pela primeira vez, não sei em quantos anos, pessoal, a Engie tem múltiplos ali aceitáveis. Tá? Não está ali cara para chuchu, até porque teve um impairment ano passado, esse ano aqui voltou em dobro não, né? Se recuperou e as ações lateralizaram. Então ela conseguiu ali pegar agora um valuation, e tem um valuation mais agradável para você que gosta de filtrar. E aí eu vou para o cenário macro, tá? Comentar um pouquinho sobre curva de juros, também sobre inflação, tá? E taxa Selic, por que não? Juro real. Terminamos com Engie sem os dividendos, bateu ou não o CDI. Tá? A gente vai falar dos dividendos, vai falar sobre o preço justo de Graham por ação, também os dividendos, o preço teto de dividendos, tá? E aí terminamos com a análise técnica. Brunão, o que eu estou fazendo agora, outubro, tá? Ela que voltou até o cenário de aportes, mas eu vou comentar também sobre as ordens limitadas, tá? E minha expectativa proativa aí no curto prazo, para você que também acha relevante olhar para gráfico, olhar também para a intensidade de compra ou não para o longo prazo. Disclaimer na tela, não só na tela, mas também aqui nas minhas palavras. Por quê? Porque eu tenho posição na Engie, então sou um sócio torcedor aqui da companhia, que é uma belíssima companhia, né? Pelo menos na minha opinião, e em termos de atratividade, de retorno financeiro para o acionista minoritário, também tem se provado. Bom, pessoal, considere se inscrever, ative as notificações. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, e hoje, como eu comentei, falarei sobre a Engie porque foi sugerida. Se você tem uma sugestão aí de um ativo específico ou um tema específico, pause o vídeo e deixe um comentário. Tá? Além do seu like lá no final, se assim você julgar. Bom, destaques, pessoal. Então, o resultado da Engie volta a ser um resultado robusto, volta a ter crescimento. Tem um pipeline recentemente, pipeline na sopinha de letrinha. Ali são os projetos que começam a entrar em execução, ou aqueles projetos que ela conseguiu ganhar em licitações recentes, ela que foi vencedora, tá? Nesse ano de 2023, já vou falar qual leilão foi, tá? Mas alguns dos drivers do resultado do segundo trimestre de 2022, né, esse comparativo versus o segundo tri de 2022, foi a extensão aí, da UHE Estreito, favoreceu aí 239 milhões para a companhia. Ela, que eu vou mostrar para vocês já nesse slide aqui, é uma geradora, como principal função, como principal fonte de receita é geração de energia. Se desfez da termoelétrica recentemente, então ela vai estar conectada ali com vento e principalmente água. Painéis solares vêm crescendo, mas muito pouquinho, e é uma transmissora. Tá? Então ela tem essas duas fontes de receita que eu considero, dentro do setor elétrico, as mais legais. Tá? Transmissão e geração são os mais bacanas, distribuição é aquele mais pepinoso, porque ele demanda um capital intensivo muito forte, tá? A parte de distribuição, poste, aquela coisa toda. É importante dizer que o resultado recorrente já foi muito mais robusto. Então nós tivemos um crescimento aí, principalmente por causa do impairment em relação a 2022. Então o retrovisor da Engie, pessoal, esteve fraco durante o primeiro semestre e agora vai estar um pouco mais parelho nesse segundo semestre de 2023. Por quê? Porque em 2022/21 nós tivemos lá um impairment na companhia, né? Um ajuste contábil ali que bateu muito nos seus resultados. Recentemente também ela se desfez da termoelétrica, então entrou uma receita não recorrente, pouco deu uma chacoalhadinha ali na parte recorrente do resultado da Engie, mas agora tudo mais constante, pessoal. A gente olha aqui para as operações que a companhia está operando, né? E nós tivemos em 2023 a vitória no leilão de transmissão lote 1 de 2023, perdão, lote 5, tá? De janeiro de 2023, tá? Que contará com aproximadamente 1.000 quilômetros de extensão a ser implantado nos estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Então a catarinense, a Engie, vai subir aí no mapa, tá? Invadindo um pouquinho do sudeste, uma parte do nordeste aqui, tá? Para mandar bala e transmitir energia. Então uma companhia que vai evoluindo também na parte de segmentação entre transmissão e geração. Hoje está quase 70-30, né? 68,3 geração, 22,6
A gente vai olhar para a transmissão, então mais um lote para ajudar esse 22 a chegar mais próximo do 30 do que dos 20. A companhia que vai diversificando sua receita. Também vendeu a sua usina termoelétrica, Pampa Sul, em 31 de maio deste ano aqui. Então, 100% ali, a última usina de carvão no portfólio. A companhia torna-se a maior geradora de energia elétrica 100% renovável do país. A Engie ganhou esse selo. Aí já era a maior geradora privada de energia, agora ela é a maior geradora de energia 100% renovável do país. Bacana, pessoal. Também aqui o reconhecimento do valor de 243 milhões, referente ao direito de extensão da concessão aqui, o HE Estreito, relativo ao excludente de responsabilidade. Então, parte jurídica aqui favorecendo também o seu resultado. Por isso que quando a gente olha para o recorrente, é onde tem o maior destaque. Então, ela volta aqui no resultado recorrente, o lucro recorrente, a ter bons números. Tá? E agora na parte futura, nós temos aí entrando, né, em construção essa transmissão nos estados aí da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, que para mim é importante. Tá? Venda de usina termoelétrica, investimento em transmissão, tá? Esse é o core da Engie. Ela que, dentro da sua política, pessoal, também é, vamos dizer assim, pioneira no Mercado Livre. Tá? Ela tem aqui, entre os principais contratantes, né, metalurgia e siderurgia, alimentos e comércio e supermercados, tá? Mas principalmente siderurgia e metalurgia, mais alimentos aqui compõem os principais contratantes. Tá? Ela que tem no Mercado Livre a maior parte da sua receita de geração. Tá? Se você está imaginando, e é com verdade, né, que o mercado de geração, as geradoras, vão passar por maus bocados, porque a gente teve um período pluviométrico, né, ou um período de chuva muito bom. Então, os reservatórios, aí, principalmente energia hidrelétrica, que é o core do Brasil, estão bufando. Isso tende a colocar o preço da energia para baixo, que já está para baixo. Inclusive, alguns projetos de investimento estão sendo segurados, ali, vamos dizer, paralisados por esse preço de energia muito barato nesse momento. A Engie tem essa contrapartida de estar com transmissão também. Então, é uma geradora de energia, assim como a própria Eletrobras, né, que tem essas defesas, tá, mas não está na distribuição. E eu acho isso muito legal. Tá? Muito legal. Tanto a Eletrobras como a Engie são espetaculares. A Engie é que é o novo mercado, a Engie que é 100% privada. Então, na ótica do investidor, tá, você tem menos riscos ali. Tá? E na ótica também da classificação para o novo mercado é mais legal. A Engie não tem unit, a Engie não tem preferencial. Não, a gente tem as mesmas ações que os controladores. Então, são os mesmos interesses ali, né? Isso eu gosto bastante da Engie. Então, dentro daquilo que mais a gente pode buscar, não é nunca certeza, né? Porque a Amer 3 também era novo mercado e aconteceu com as americanas, tá? Mas dentro daquilo que a gente pode mitigar, vamos dizer assim, de transparência, de bons costumes, aquela coisa toda, tá? Para, sempre na ótica do investidor pessoa física, no investidor minoritário, a Engie é 10, tá? Ela tem um maior score ali, maior pontuação, tá? Ela é bem atraente ali para o investidor pessoa física, beleza? Tem boa liquidez também. Pela primeira vez aqui, o seu preço-lucro está na casa dos 10, 9, ela que costumou muitos anos ali por 15, 20, sempre esteve cara, né? Então está com PL de 10, um dividend yield de 8,5, tem dividendo esse ano ainda para se esperar, uma dívida, pessoal, que deu uma alavancagem em 2022, já retrai em 2023, porque muito do operacional entrou, tá? E vendeu também termoelétrica, então consegue ali ajustar a sua alavancagem, está tranquilo nesse ponto. Preço justo de Graha é que está lá em R$ 30,21, tá? Então ela está bem cara por Graha. Um ROIC de quase 19%, ela está 26%, quase 27% cara hoje via a fórmula de Graham, tá bom? Que está lá o preço justo em R$ 30,21, basicamente R$10 aí de caro, né? De inflação por companhia. Seus dividendos, pessoal, na média dos últimos 3 anos foi de R$ 2,74 por ação. Então nós fazemos aquele preço teto legal, né? Usando a média líquida dos últimos 3 anos. Exigindo 6% no mínimo a partir do momento que a gente investe para os próximos 12 meses. Qual que seria, exigindo 6% de renda passiva no mínimo, o nosso preço limite de desconto para comprar? R$ 45,66. Então, por dividendos, pessoal, é uma companhia barata. Tá? E esse ano aqui, ela já pagou R$ 1,99 e ano passado ela teve datas cortes em novembro, final de novembro, pós-resultado, e em dezembro, aquele lance de você remunerar o board, né? Os administradores ali, aquele dividendo bônus, né? No ano passado, se nós somarmos ali, foram quase 80 centavos. Algo em torno de 77 centavos ali.
é o que a gente deve esperar, 78 centavos. Bom, vamos arredondar para R$2 e somar mais 70 centavos, que ela pague 2,70. Né? A média está em 2,74, que ela pague 2,70. Ela ainda vai continuar barata, o preço teto vai para 45. Então me parece, pessoal, quando a gente olhar para o preço, tá, eu vou comentar muito de que, olha, acima dos 40, eu vendi nos 44, mas pode ser 45, se você for mais criterioso, diminuir os aportes ou, de repente, olhar para uma outra empresa do portfólio. Eu fui tático porque eu estava olhando muito para o juro real e para a subida da curva de juros. Então, a curva de juros lá em julho, agosto, tá, eu falava que, olha, não tende a fechar mais, tende a abrir. E nesse quesito aqui eu acertei. Eu acabei errando, pessoal, o fato de que eu falei, olha, a curva de juros vai abrir, porém a Magalu, por exemplo, não vai sentir, porque durante todo o fechamento da curva de juros, nossos juros para vencimento em 2027, que eu mais estou olhando, né? Curva de juros é a percepção da Selic lá para 2027. Quando ela abre, ou seja, quando sobe a percepção de 10%, a Selic em 2027 para atuais 11%, chegou aqui a 11,50%, a bolsa sofre. Mesmo que a Selic esteja sendo cortada e está sendo cortada, a curva de juros impacta também nos preços de curto prazo, sem dúvida nenhuma. E aqui eu via, né, a possibilidade aí de um certo problemática nas empresas de utilidade pública. Tá? Então essa era a dinâmica. Ainda a inflação estava cedendo, tínhamos pelo menos mais um mês de ceder, né, até agosto, quando o retrovisor era o ICMS do ano passado. E bom, resolvi fazer isso tanto na Taesa quanto na Engie. Fui bem sucedido, de certa maneira, tá? Porque eu acabei economizando aí R$3 por ação e agora volto a recomprar, já vou falar no preço lá, quais foram as regiões e quais são as ordens limitadas nesse caso, né? Mas a compra holder já está de volta, vamos assim dizer. Pessoal, na minha expectativa aqui para a curva de juros, eu tenho a expectativa que continue subindo, tá? Que continue subindo. E isso pode colocar mais desconto nas empresas de utilidade pública. Tá? O único setor ali que se beneficia desse momento macro atual, eu acho que é bancos, tá? Bem bancos mesmo. E, de repente, uma commodity como a do petróleo que está voando. Então, seria ali petroleiras e bancos. Talvez Vale, a depender ali do minério de ferro. Esse é o outubro, novembro. Não está com cara de que small cap vai ter vida fácil, mesmo com o corte da Selic. Por quê? Percepção de juros está aumentando, porque todo mundo está achando que o Fed, o Banco Central Americano, vai manter os juros por mais tempo elevado. E aí a Faria Lima aqui no Brasil está falando assim, putz, o Roberto está cortando juros, legal, mas não deve cortar por muito tempo. O juros vai ter que ser mais alto aqui, o final do ciclo vai ter que ser mais alto, o ciclo de corte de juros, porque os juros dos Estados Unidos vai pressionar muito o nosso, e para não ter uma desvalorização cambial muito grande, vamos manter esses juros acima dos 10,5. Hoje o mercado está colocando acima dos 10,5, lá em 2027, por exemplo. Então eu vejo que pode ser, pessoal, tá, mais uma oportunidade aqui no setor de utilidade pública, mesmo tendo o juro real cada vez diminuindo, corte da Selic e a inflação, que é o próximo slide, já está em patamares de 5%, nós podemos ter utilidade pública dando mais um mês de sopa. Tá? Isso, para mim, na minha visão, eu sempre falo aqui, né, o Warren Buffett fala, never bet against America, né, nunca aposte contra os Estados Unidos, a América e tal. Eu tenho aqui o never bet against utilidade pública no Brasil, né? Nunca aposte contra utilidade pública, a não ser que você seja tático como eu, venda um pouquinho, especulando comprar mais, utilizar o dinheirinho ali que você recolheu da venda para dobrar uma compra mais barata, ou seja, né, o mesmo dinheiro, mas a preços mais baratos você compra mais ações. Aí até aceito, tá? Mas mesmo assim, pessoal, é arriscado. Utilidade pública, a Engie, por exemplo, poderia estar R$50 agora e eu ter vendido a 44 e está chupando o dedo nesse momento. Tá? Inflação, pessoal, eu espero estabilidade. Tá? Estabilidade nessas faixas aqui, porque eu também espero estabilidade no preço das commodities, estabilidade também no dólar. A inflação deve ficar ali nos seus 5,5 acumulado, depois cair para os 4,75, voltar para os 5,5, aquela coisa pós-plano real, essa é a foto da inflação. Então, o macro para o setor de utilidade pública, a receita está estável, está bacana, não está ruim, como, por exemplo, na faixa vermelha é ruim, tá? Como foi ali um período de deflação, foi difícil. Tá? Então, a gente tende a ter o macro por parte da inflação estabilizando, tá? Nesse 12 meses acumulado, 4,75, 5, tá? Nesse curtíssimo prazo. Juros continuando a cair, então o juro real melhorando. Quem que é o gatilho aqui para as empresas acharem fundo? A curva de juros. Então, dentro dos principais itens que a gente estuda para a utilidade pública, taxa Selic e o ciclo monetário, Bacen, Copom.
Curva de juros e inflação, tá? Curva de juros é o que está pecando, é o que está sendo um pouco danosa. Se eu errar nesse cenário da curva de juros, pessoal, já teremos em outubro o melhor dos cenários para a utilidade pública, que é a queda da curva de juros, fechamento da curva de juros, a queda já tá contratada da Selic, tá? E a inflação se mantendo estável, tá? Mantendo estável. Receita e inflação, custo CDI. Esse é o mundo das empresas de energia elétrica. Finalizando com o CDI, pessoal, a Engie sempre bateu o CDI, tá? Quase sempre, né? Desde 99 para cá, a partir de 2004 bateu o CDI sem os dividendos, tá? Ela subiu 4.000%, aproximadamente, contra 2.000 do CDI. Tá? Se você somar os dividendos que são robustos, né? Muito robustos, aqui ela pagou em média, pelo pior momento que foi 2010, 2% no ano. Depois, 2017, 3%. Agora está na casa dos 6,5% em média. Então, assim, você pode somar isso e fazer o composto disso, vai bater o CDI de longe. No tático, pessoal, então falei para vocês que eu vendi a partir dos 43,58, era 44, tá? Que ela teve DataX. Tá? Eu estava habilitado a vender ou a comprar menos, resolvi vender por uma especulação minha de comprar mais barato e, de fato, né, a partir dos 41, tá? 41 um pouquinho, essa compra liberada, então voltei a comprar em setembro, tá? Perdão, no final de agosto aqui, não sei se foi em agosto ou em setembro a ordem, e agora continuo liberado a comprar holder. Onde estão as minhas ordens cadastradas, pessoal? Aqui. 3988, 3863, 3793, 3747, tá? Que seria ali uma continuidade de um ciclo de queda natural durante a tendência de alta. A tendência de alta, os ciclos de queda ocorrem, maravilha, nada a reclamar por aqui. Tá tudo muito bem, obrigado. Esses são os principais patamares de preço. Finalizo aqui com mais um, mas não é cenário base que vá até lá. Está na casa aqui dos R$ 36,02. Tá? Não trabalho como cenário base. Meu cenário base é no máximo aqui, a região dos 37,47. Deixa eu ser coerente com vocês. 36,79. Tá, então deixa eu colocar aqui também. 36,79. Beleza. Agora estão todos os pontos. Caso ela não caia mais e volte a subir, pessoal, o Brunão faz rebalanceamento. Essa venda especulativa minha só está agora liberada em 51,20. Não mais é o 44, 43, 58. Agora é só 51,20. Eu vou ter ali o privilégio, se assim ela chegar até lá, de vender um pouquinho, comprar menos, aquela coisa toda de analista técnico para vocês, né? Os 2 últimos ciclos de alta foram todos contemplados e nós tivemos baixas depois, realizações depois, natural, nada demais no front, e o próximo então está lá no 51. Então, se perder esse fundo, eu recalculo esse alvo, mas ainda vai continuar acima dos 44 tranquilamente. Certo, pessoal? Essa foi a Engie, atualização para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.